Oh, aleluia. Então, todo mundo sabe que hoje é culto de Santa Ceia. Amém? E, queridos, conforme estava proposto no meu coração, mês passado eu iniciei um estudo sobre a ceia do Senhor. E hoje eu vou continuar esse estudo. Amém? E pelo menos eu acredito, né? Se o Espírito Santo não mudar. Amém? Mas, queridos, o tema da ministração de hoje à noite é: não participe ou não coma, não participe da ceia de forma indigna. Amém? E nós vamos, queridos, dar uma passeada hoje pela palavra. Hoje vai ser um culto de ceia, mas também vai ser um culto de ensino. Amém? Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Aleluia. Pai, quero te render graças em nome de Jesus. Quero te louvar, Pai, te agradecer, Senhor, pela palavra, pela explanação, Senhor, de todo o conteúdo, Pai, que está no meu coração. Quero te louvar, Pai, porque eu sei nessa noite, Pai, eu já declaro que essa palavra, Senhor, ela vai mexer conosco. Ela vai transformar a nossa vida, Senhor. Ela vai mudar, Senhor, o curso da nossa vida, a nossa história, Pai. Eu quero te render graças, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos corações nessa noite, sendo uma boa terra. Vão ouvir uma palavra, Pai, inclusive o meu, vai ouvir uma palavra e vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, Pai, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Nós queremos sair daqui convictos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos chamou para sermos e para fazermos. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela ação do Seu Espírito neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração te pertence, os nossos ouvidos, Pai, te pertencem. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que toda inquietação, tudo aquilo, Pai, que pode vir para atrapalhar esse momento, em nome de Jesus, eu anulo agora. E eu determino, Senhor, a ação do Teu Espírito, Pai, os Teus anjos ministradores, Senhor, assim como a Tua palavra nos diz, Pai, ministrando nessa noite, na nossa vida, em nome de Jesus. O diabo não tem vez nesse lugar, ele não tem vez, Pai, na vida das pessoas que estão aqui nesta noite. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós vamos ouvir a Tua palavra e nós sairemos daqui, Pai, transbordantes de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6, aleluia, versículo 35. Certamente todos já ouviram ou já leram essa passagem. É interessante, queridos, que esse aqui é um dos capítulos mais duros do livro de João. Palavras duras vindas da boca do próprio Jesus. Palavras essas, queridos, que em muitos momentos os fariseus, os estudiosos da época, eles não conseguiram entender. Eles não conseguiram perceber, queridos, nem mesmo com o pensamento, nem com o espírito, porque eles eram mortos espiritualmente. Eles não conseguiram entender a totalidade daquilo que o Senhor tinha para eles, nem tampouco eles conseguiram entender o que o próprio Jesus Cristo estava querendo dizer para eles. Eu queria que você abrisse comigo João 6, capítulo 6, versículo 35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Pule comigo para o versículo 47, do mesmo capítulo 6. Diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Ele se referia a si mesmo, amém? Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. É interessante que essa expressão aqui que ele falou, que ele diz em João 6, versículo 50, está em ligação com João capítulo 10, versículo 10, a parte B, que ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, amém? Vamos continuar lendo aqui, versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, amém, queridos? De fato, meu irmão, se você começar a observar o contexto aqui, você vai perceber que Jesus, no momento em que ele se expressava, no momento que ele falava a respeito dessa palavra, ele falava uma palavra, queridos, e as pessoas diziam: duro é este discurso. Eu encorajo você a ler esse contexto do capítulo 6 em casa, mas você vai começar a perceber que pessoas se levantavam e diziam: rapaz, esse homem aí é um louco.
Como é que ele disse que nós vamos comer da carne dele e beber do sangue dele? Mas, queridos, eles não entendiam, até mesmo os próprios discípulos que estavam com ele, alguns dele, não os 12, mas alguns dele, correram, abandonaram o próprio Jesus, porque esse discurso era um discurso duro, era um discurso que nem todos entendiam. Mas, queridos, é interessante que quando nós começamos a observar, depois que a obra de crucificação, depois que a obra da redenção foi consumada, nós começamos a entender o que o próprio Jesus quis dizer. Eu procurava, inclusive a pessoa que eu estava procurando chegou agora há pouco, e eu estava procurando uma pessoa que trabalhasse com nutrição, para tirar uma dúvida, mas eu consegui observar na internet, tudo aquilo que você come faz parte de você, tudo aquilo que você come faz parte da sua vida. Se você se alimenta, você vai se tornar aquilo que o seu alimento te proporciona. Você entende isso? Amém? Se você comer comidas com hormônio, eu não quero falar aqui sobre comida, sobre a sua forma de comer, amém? Não me entenda mal. Mas tudo aquilo que você come, você traz para dentro de você e aquilo ali te transforma em parte do seu próprio corpo. Quando o próprio Jesus, queridos, ele estava dizendo que aquele que comesse da sua carne, ele estava falando de fato para um tempo em que uma geração iria experimentar dele mesmo. Está comigo? A Bíblia diz, ele mesmo disse: eu sou o pão que desceu do céu. O mesmo apóstolo João, lá no capítulo 1, no versículo 1 em diante, ele começa a dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele teria sido feito. Mas no final ele diz uma coisa interessante: o Verbo, que era Deus, que era a palavra, ele diz que se fez carne e habitou entre os homens. Então a palavra e o verbo são uma coisa só. Então, sendo uma coisa só, no momento em que Jesus veio para a terra, Jesus era o verbo encarnado. Jesus era o Filho de Deus, queridos, da mesma forma que eu e você vivemos hoje, em carne e osso. Você entende isso? Mas ele nunca deixou de ser a palavra, ele era a palavra. Você entende? Amém? Nós precisamos entender, queridos, que quando o próprio Jesus Cristo disse: aquele que comer do meu pão, beber do meu cálice, aquele que comer a minha carne, beber do meu sangue, nós precisamos entender que ele estava se referindo a um tempo, queridos, em que nós seríamos um só com ele. Amém? Eu vou só ler novamente aqui no versículo 47, ele diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão que dá a vida, o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando ele diz, queridos, se alguém dele comer, viverá eternamente, ele de fato está se referindo, queridos, a uma dispensação que aconteceu justamente no momento em que ele foi para a cruz. A Bíblia diz que aquele que vai até ele, de maneira nenhuma ele lança fora. No momento em que você se achega a Deus, queridos, ele se achega até você. No momento em que você recebe Jesus como seu Senhor, você acolhe a palavra como unção. Ora, houve um profeta na antiga aliança que disse assim: Senhor, quando eu vi as tuas palavras, logo as comi. No momento em que você começa a entender que Jesus morreu para te salvar, e essa palavra entra no teu coração, entra no teu espírito, e você recebe essa palavra, você recebe a vida de Deus. A vida de Deus vem habitar dentro do homem, queridos, no momento em que o homem recebe Jesus. Qualquer pessoa na face da terra, queridos, pode receber a vida de Deus. Qualquer pessoa na face da terra, queridos, que hoje viva uma vida perdida, uma vida desgraçada, em qualquer hora, em qualquer momento, pode receber a vida que o Senhor tem para ela. No momento que alguém recebe a palavra, uma palavra como essa que vocês estão recebendo, essa palavra está saindo da minha boca, saindo por essas caixas de som, ela está entrando no seu ouvido e indo direto para o seu coração. Você entende isso? No momento que você vai para um restaurante, por exemplo, você senta no restaurante e você faz um ato natural de pegar o garfo e levar a comida até a sua boca. No momento que aquela comida entra na sua boca, eles ali começou o processo de digestão. No momento que a comida entra na nossa boca, ali começa o processo de digestão.
Por quê? A primeira digestão é que você faz com a sua boca, com os seus dentes, você mastiga o alimento, logo depois você engole o alimento, aquele alimento vai para o seu estômago. Ali o suco gástrico vai desfazer tudo aquilo ali que está, amém? E chega um momento em que todos os nutrientes, tudo aquilo que antes era parte daquele alimento, começa a fazer parte de você. Do mesmo jeito, essa palavra que você está ouvindo através da minha boca, ela está entrando agora pelos seus ouvidos, indo para o seu coração. No momento que ela chega no seu coração, quer dizer que você aceita a palavra com mansidão, ela passa a fazer parte da sua vida. A vida de Deus, queridos, começa a ativar a vida dentro de você. Você está entendendo? Uma pessoa que não é salva, por exemplo, no momento que ela recebe a palavra e ela aceita Jesus, a vida de Deus começa a habitar dentro dela. O poder de Deus começa a habitar dentro dela. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse aqui, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pule algumas páginas aí, vá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Abra lá comigo, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. É interessante frisar, queridos, que Jesus precisava, para aquele momento, ter esse discurso duro que ele teve. Amém? Ele apresentou algo que as pessoas não conheciam. Aos olhos daquele que estavam com as vendas diante de si, aquele discurso era um discurso duro. Jesus estava sendo duro de fato com eles. Abra aí 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16. Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Eu queria que todo mundo lesse isso aqui comigo. Vamos lá? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Você se vê como um pão? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Agora ficou melhor? Um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Querido, Jesus Cristo, Ele não veio trazer uma religião. Jesus Cristo não veio trazer, queridos, um modo de vida diferente para você unicamente. Não, queridos, Jesus veio trazer a oportunidade de você se tornar filho de Deus, a oportunidade de você entrar na família de Deus. Jesus veio trazer, queridos, a oportunidade de você se agarrar com o Pai. Mas não somente isso, a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus se torna um com Ele. O mesmo ato que o Senhor anunciou em relação ao casamento, no momento que homem e mulher se casam, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. No momento que você se une com o Senhor, queridos, Deus não é carnal. Deus não tem esse corpo físico que nós temos. Você está entendendo? Jesus sim. Jesus é um homem que está nos céus agora. É por isso que Paulo falou a respeito disso. Ele diz: Jesus Cristo, homem, justo. Amém? Jesus está no céu, mas lá no céu ele está, mas ele é um corpo de carne, mas ele não tem sangue. Porque o sangue dele foi derramado para purificar a mim e a você. É por isso que no momento em que ele volta para os discípulos, ele volta para os 11, né? Porque Judas já havia se matado. No momento em que ele volta para os 11, é interessante que Tomé, um dos 12, muito duvidoso daquilo que ele havia ouvido da boca das pessoas, ele diz: não, se eu não ver ele, não tocar, de maneira nenhuma eu crerei. Sabe, queridos, no momento em que Jesus se apresentou aos 11 novamente, a Bíblia diz, queridos, que ele chega para Tomé e diz: olha, Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. No momento que o próprio Jesus, queridos, com o corpo glorificado, ele se apresenta a Tomé e aos 12, ele vem no corpo glorificado, mas também numa forma humana. Você está entendendo isso? Amém? Quando ele se apresenta naquele momento, queridos, ele tem o corpo que nós vamos ter. Amém? Ele foi glorificado e nós também, queridos, vamos ter um corpo semelhante ao dele. Porque no momento, queridos, que a gente for arrebatado, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transformado. Oh, aleluia!
Você entende isso? Os que estão mortos, eles vão ressuscitar, eles vão receber um novo corpo e eles vão ser levados para o céu. E nós que estamos aqui na terra, queridos, a Bíblia nos garante que nós vamos ser arrebatados. Só que você não vai ser arrebatado com esse corpo que você está. Porque esse corpo que você está, queridos, ele está condenado a ver a corrupção. Nós vamos ganhar um novo corpo, uma nova veste. Você está entendendo isso? Amém? No momento que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, queridos, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o que você tem de natural aqui vai ficar. Amém? Por que isso, queridos? Porque nós nos tornamos um com Ele. Hoje você pode não perceber. Muitas vezes nós não percebemos isso ao longo dos nossos dias, porque nós estamos muito limitados à nossa visão natural. Estamos limitados, queridos, ao que nós vemos, ao que nós sentimos, ao que pegamos, ao que cheiramos. Estamos muito limitados, e isso acontece porque a gente não tem renovado nossa mente pela palavra. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que a gente deve renovar a nossa mente pela palavra, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. No momento em que você entende, queridos, que você é um com Ele, você não desiste facilmente. No momento que você entende que você é um com Ele, querido, você entende que Ele está com você e Ele não vai abrir. Ele não vai desistir de você. Você é um com Ele. No momento que alguém, queridos, começa a fazer a digestão de um alimento, aquele alimento, queridos, até um certo ponto é possível de ser extraído. Mas depois, queridos, as principais características daquele alimento, elas tornam parte do seu próprio corpo, sem condição de ser extraída. Sabe, uma vez que você foi inserido dentro do corpo de Cristo, queridos, as suas atitudes precisam condizer com a palavra. Sabe por quê? Porque você faz parte desse corpo. E o apóstolo Paulo mesmo disse aqui, porque embora nós, sendo muitos, somos unicamente um pão. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós somos o único corpo. Nós somos o único corpo, queridos. Quando Paulo começa a falar a respeito do corpo de Cristo, os membros do corpo, ele começa a dizer que nós somos membros, somos parte desse corpo. Você pode olhar para a sua mão agora? Olha para a sua mão, bota a mão na sua frente, olha para a sua mão e diga para ela assim: você não é do meu corpo. Eu pergunto a você falou a verdade? Não. É impossível, querido, só se alguém for doido, né, mesmo, né? Alguém que está no Zelópolis, quem sabe aqui o que é Zelópolis? Zelópolis é uma casa de saúde aqui em Maceió, amém? Alguém que vai olhar para o corpo, né? Só se for um maluco mesmo, né? Essa mão não é minha. Alguém, por favor, encontre a minha mão, porque essa mão não me pertence. Você já ouviu alguém falar isso? Não. E se ouviu, vamos orar por ele, amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós somos membros de um só corpo. E é justamente em cima disso, queridos, que eu quero tocar essa tecla nessa noite. Sabe, é interessante que dentro do corpo de Cristo, queridos, tem existido divisões. Dentro do corpo de Cristo tem existido dissensões. Dentro do corpo de Cristo tem existido facções. Dentro do corpo de Cristo, queridos, pessoas dentro da igreja estão sem se falar. Pessoas no contexto da igreja, queridos, têm olhado uma para a outra e nem tem, sabe, não quero estar junto, não quero estar conectado. Não, queridos, não é assim que as coisas funcionam. E quando eu falo dentro da igreja, eu não me refiro somente ao povo do Verbo da Vida Farol. Eu me refiro ao corpo de Cristo ao redor do mundo. Sabe que tem gente, queridos, dentro de casa, pai, mãe, filho, que não tem falado com o próprio cônjuge, que não tem falado com o próprio filho, que não tem falado com a própria família. Ei, se você tem alguém de mal na sua família, trate de mudar essa realidade hoje. Ah, pastor, mas não, mais nada, queridos. Não tem mais diante de Deus. Sabe, eu quero ver se quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ter argumentos contra o que Ele vai nos apresentar. Não temos, queridos. Você não tem argumento para não andar em amor. Você não tem argumento, queridos, para chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não estou andando em amor porque fulano de tal fez isso ou aquilo comigo. Não, querido. Você faz parte de um mesmo corpo. Deus não chamou você para estar separado do corpo, desconectado do corpo. É por isso, queridos, que nós precisamos congregar. É por isso que nós precisamos estar aqui na igreja praticamente todos os cultos. Porque no momento que nós estamos aqui, queridos, nós estamos congregando, estamos unidos, queridos. Sabe, a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que as pessoas elas se desenvolviam no Senhor porque elas tinham o mesmo pensamento, elas tinham o mesmo parecer.
Sabe, irmão, às vezes a gente não quer vir para a igreja. Tem pessoas, talvez, se você é novo aqui na igreja, você talvez tenha vindo de uma outra igreja, e o seu pensamento quando chegou aqui foi: não, eu não quero me enturmar aqui para não ter o mesmo problema que eu tive lá no outro lugar. Sabe, irmão, eu já saí de uma igreja com esse pensamento. Eu já tive problema, querido, numa igreja também. E sabe, a Bíblia diz que assim como o ferro ao ferro se afia, assim um homem ao outro homem. Quando fala um homem ao outro homem, não está incentivando, queridos, a junção de dois homens. Mas está de fato falando, queridos, que nós somos membros do mesmo corpo. Nós temos indiferenças sim, mas se nós permanecermos ligados, queridos, as indiferenças vão embora. Aleluia. Eu pergunto a você, quando uma unha sua está doendo, você arranca seu dedo fora? Não, e eu posso falar isso principalmente com as mulheres, né? Porque normalmente mulher vai lá na manicure, a manicure dá uma ratada, fica com a unha doendo durante um bom tempo. Eu estou para ver, irmão, uma mulher que fica com a unha doendo e pega o machado e vai embora e arranca tudo. Não tem, irmão. Por quê? Porque tem consciência de que a unha faz parte do dedo, o dedo faz parte do pé, o pé faz parte da perna e a perna pertence ao corpo, irmão. Sabe, queridos, quando nós concebermos essa consciência, nós não vamos andar no corpo de Cristo de todo jeito. Você não foi chamado, queridos, para ser aquele que vai promover a divisão. Você não foi chamado para ser aquele, queridos, que vai promover, vai fazer com que o reino de Deus não avance, não cresça. Não, pelo contrário. Você foi chamado, querido, para ser aquele que vai fazer com que as coisas aconteçam. Sabe, Jesus Cristo mesmo disse, se alguém chamar você para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te pedir a capa, oferece também a tua túnica. Como é difícil muitas vezes a gente andar em cima da palavra, não é verdade? Não é. Porque, queridos, nós estamos contando com uma graça que nos favorece. Existe um poder, queridos, quando você decide andar em cima da palavra, há um poder que te respalda, há um poder que levanta você, há um poder, meu irmão, quando você é levantado para pedir perdão a uma pessoa que te fez mal, há um poder nisso. Sabe, irmão, por onde você passar, por favor, seja o exemplo. Onde você chegar, queridos, não se corrompa, não se venda por qualquer moeda, queridos, como Judas se vendeu. Pelo contrário, meu irmão, permaneça firme na palavra. Sabe, eu posso citar vários exemplos aqui na igreja de pessoas que permaneceram firmes na palavra, de pessoas que se sustentaram, meu irmão, diante de situações de pressões desgraçadas. Mas eu vou dizer uma coisa, querido, quando você se segura na palavra, Deus age ao seu favor, Deus opera ao seu favor, irmão, aleluia. Sabe, Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que Ele não possa ouvir. Meu irmão, Deus está contigo, amém. Deixando esse versículo aqui, vire uma página na sua Bíblia, vá para 1 Coríntios capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. Oh, aleluia. Você abriu lá? Diz assim, aqui é o apóstolo Paulo falando, e eu acho interessante, queridos, essa expressão dele aqui. Ele diz assim, ó, porque eu recebi de Pedro. Não. Porque eu recebi de João. Não, queridos. Ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e o beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Preste atenção agora no versículo 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo cita de uma forma bem explícita, né, essa palavra indignamente. Eu quero só esclarecer um pouco a respeito disso, quero dizer para você que todo crente, todo cristão, todo aquele que recebeu Jesus, ele é digno de tomar a santa ceia. Você está entendendo?
Todo crente na face da terra é digno de tomar a Santa Ceia, é digno de participar desse momento maravilhoso, amém? É digno. Mas quando ele se referiu aqui, ele disse assim, pois aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, vírgula, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe, essa palavra indigna, ela está se referindo aqui a tomar a Santa Ceia, tomar o cálice, comer do pão de todo modo, sem reverência, sem entendimento. Você está entendendo? Fazendo das coisas de Deus algo comum. E eu quero abrir só um parêntese aqui, queridos, é impressionante como nos tempos de hoje as pessoas têm tornado o evangelho algo comum. Sabe, queridos, hoje ser crente está na moda, amém? Mas nós não somos crentes porque está na moda. Nós não somos crentes, queridos, simplesmente para termos um título ou para termos uma suposta religião. Quando ele fala aqui, queridos, a respeito de tomar o cálice ou beber, para participar da ceia de forma indigna, ele está se referindo a alguém que participa da ceia de forma errada, de forma incondizente. A partir do momento que nós começamos a perceber, queridos, que nós fazemos parte de um corpo, somos participantes de um corpo, nós somos o pão, nós fazemos parte de um mesmo pão, começamos a entender, queridos, que não pode haver diferença entre nós. Se você partir do princípio que o pão da vida era Jesus, e que esse mesmo pão da vida era a palavra, e a palavra diz que você é pão, então você também é a palavra. Onde você andar, querido, você precisa entender que você é um representante do Deus vivo. Você carrega a palavra dentro de você. Até mesmo aquele que se converteu agora recente, já existe palavra dentro dele. Eu tenho aqui um exemplo de um jovem, queridos, que se converteu há alguns dias atrás. Sabe, eu sei que foi uma conversão genuína. E eu percebi, queridos, mudança. Porque era um jovem, meu irmão, que eu conhecia um pouco da vida dele do passado. E sabe, eu fico muito feliz quando eu escuto a esposa dele dizer: meu marido deixou isso, deixou aquilo. Meu Deus do céu, é a palavra, irmão, agindo. Sabe que ele se converteu há um pouco mais de um mês, 2 meses atrás. Ele não conhece a totalidade da palavra. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que as leis de Deus, elas foram impressas no nosso coração. Então você é a palavra por onde você anda. Onde você anda, você é a palavra. Você é o poder de Deus em ação, meu irmão. Aleluia. E sabe, eu quero que você leia esse versículo novamente comigo aqui, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe, essa palavra indignamente, queridos, também significa de forma leviana. De forma leviana. Queridos, o momento da Santa Ceia é um momento muito sério. E se você entendesse o quanto é sério esse momento, nunca mais você faltaria um culto de Santa Ceia. Nunca mais. Sabe, queridos, esse aqui não é um momento onde a gente vai se confraternizar, um momento em que a gente vai brincar, vai pular e vai louvar. Não, queridos, esse momento é um momento sério. Isso aqui, queridos, é um momento em que o próprio Jesus diz que nós deveríamos fazer, e não somente isso, participar. Sabe, só participa da Santa Ceia, queridos, quem tem aliança. E eu quero abrir um parênteses aqui em relação à aliança, queridos. Todas as pessoas que entram no reino de Deus, através de Jesus, têm aliança com Deus. Se você, meu irmão, tem aliança com Deus, e você escolheu essa igreja para congregar, você também tem aliança com essa igreja. Sabe, aliança é algo sério. Quem é casado sabe, meu irmão, eu estou gordinho, não vou conseguir tirar aqui. Não, consegui, glórias. Sabe, é interessante que quando se fala a respeito de aliança, nós logo ligamos a aliança, logo a gente liga logo a um símbolo, né? Um símbolo como esse, uma aliança de ouro, muito bonita, por sinal, mas é só um símbolo. A aliança que nós temos com o Senhor, queridos, vai muito mais além daquilo que a gente pode ver. Sabe por quê? Porque no momento que você se une com o Senhor, você se torna um com Ele. Sabe, se você faz alguma coisa errada, você precisa entender que naquele ato que você está fazendo errado, Deus ou o Espírito Santo não vai sair de dentro de você.
Não, ele não vai virar o rosto, colocar a mão nos olhos para não ver o que está fazendo. Não, ele não vai. A Bíblia diz que ele nunca vai nos abandonar. Ele está com você todos os dias. Sabe o que é todos os dias? 24 horas no ar. Irmão, essa consciência precisa permear o nosso coração. 24 horas no ar, tu anda com Deus, irmão. Sabe, tu pode não andar com o presidente 24 horas, tu pode não andar com o prefeito 24 horas, com o governador 24 horas, com o pastor, você pode não andar 24 horas, mas com Deus você anda, irmão. Aleluia. Sabe, se você tem um entendimento de que você anda com Deus, com o Espírito dentro de você, 24 horas no ar, meu irmão, você não tem espaço para fazer o que não é certo. Não tem espaço. Diga, eu não tenho espaço para fazer o que não é certo. Então eu devo fazer a coisa certa. Diga. Aleluia. Vamos ler de novo aqui, ó. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo ou do Senhor. Essa palavra réu significa culpado. No momento que você participa da ceia do Senhor, queridos, você faz isso de forma indigna, de forma leviana, sem considerar, queridos, aquilo que Ele fez por você, sem considerar a sua posição dentro do corpo de Cristo, você se torna culpado do corpo e do sangue dele. Se torna culpado, queridos, daquilo. É interessante, né? Porque a Bíblia diz que Ele removeu a nossa culpa. Ele removeu o escrito de dívida que pesava contra nós. Ele removeu tudo. Ele encravou naquela cruz. Mas no momento que você participa da ceia, sem ter o entendimento que você é corpo de Cristo, que você, queridos, é representante celestial, que você é chamado, queridos, para ser o exemplo na sua geração. No momento que você participa, é interessante, né? Porque eu me lembro, quando eu me converti, eu me lembro que todas as vezes que o pastor começava a pregar a respeito da ceia, né? Se eu tivesse algum pecado que ficou para trás, eu logo dizia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me perdoe, Pai, eu fiz aquilo, pronto. E a gente pensa que isso já nos habilita a participar da ceia. E de fato, se você pedir perdão e se arrepender e não praticar mais, está valendo. Mas se tu só pedir perdão, queridos, para que o seu irmão do seu lado não veja que você não está tomando a ceia porque tem alguma coisa errada, está errado. Aleluia. Sabe, eu te recomendo, se você não se arrependeu, queridos, das suas práticas, você não se arrependeu, tem coisas que as pessoas estão ao longo do tempo, né? Pedindo perdão ao Senhor e praticando de novo. Pedindo perdão ao Senhor e praticando de novo. Pedindo perdão ao Senhor e praticando de novo. Então isso significa que se você pedir perdão hoje, é provável que você vai praticar novamente. Sonde o seu coração, eu não posso responder isso por você. Sonde o seu coração. É por isso que daqui a pouco nós vamos ouvir o próprio Jesus Cristo dizendo, né, através do apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu quem vou examinar a sua vida. Não é teu irmão quem vai examinar a tua vida. Mas eu te digo, queridos, é uma atitude de honra para com o Senhor. Se você está com a vida errada, não participe da ceia. Não importa o que teu irmão da direita vai dizer, o que da esquerda vai dizer, tenha a sua consciência para com o Senhor. Sabe, a nossa consciência, é interessante quando Paulo fala a respeito disso, ele diz assim, ó, se o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. Eu já ouvi falar, queridos, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e já faz um certo tempo isso, né? E graças a Deus, aquela situação que aquela pessoa estava vivendo foi resolvida. Mas sabe, aquela pessoa estava participando da ceia, queridos, e tinha algo grave na vida dela que ela não podia participar. Ela nunca havia conseguido participar, o pastor ou alguém espiritual dos seus problemas para tentar se livrar daquilo. E sabe, ela vivia aquela vida daquela forma e aparentemente não queria deixar. Mas chegou um tempo, queridos, em que aquele pecado foi exposto. Chegou um tempo, queridos, em que a palavra e a libertação se manifestou. Sabe que crente tem muitas áreas que precisam ser liberto? Sabe, o Pedro disse assim, acho que foi o apóstolo Pedro, disse assim, Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Você é liberto do pecado, da miséria, da enfermidade, da morte. Mas pode ser que existam coisas na sua vida, queridos, que estão te aprisionando novamente. E hoje é a noite que o Senhor te confronta e te diz, deixe. Deixe em nome de Jesus, queridos. Deixe isso em nome de Jesus, queridos.
Precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível. Sabe, ninguém pode nos julgar, ninguém conhece a intenção do nosso coração, mas tem um que conhece, irmão. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece você, queridos, muito melhor do que o seu pastor. Sabe, você no momento da ceia, e quando eu falo você, até pode ser que no nosso meio não tenha ninguém, mas se não tiver ninguém enquadrado nesses pontos que eu estou falando, essa palavra vai servir como vacina. Amém? Então vamos pensar, de fato, que hoje à noite nós estamos recebendo uma vacina. Queridos, se tem alguém que em muitos momentos, queridos, num momento como esse, vai ficar com vergonha de não, hoje eu não vou tomar não a ceia, porque eu tô com a vida, sabe, tem coisas que eu não tenho conseguido deixar, e eu sei que se eu pedir perdão ao Senhor agora, não vou conseguir deixar, não vou participar não hoje. Sabe que isso é sábio diante do Senhor? Agora, queridos, essa palavra não é para condenar você, nem é para me condenar. Essa palavra, queridos, é para nos revelar o nosso erro e nos fazer acertar. Porque, sabe, Jesus, queridos, em todo momento que ele estava andando, ele falava por parábolas. Mas muitas pessoas, queridos, foram alcançadas pelos seus ensinamentos, pela forma como ele ministrou. E sabe, nessa noite, a minha oração, queridos, é que essa palavra, ela possa nos alcançar em áreas que muitas vezes, queridos, nós mesmos estamos sendo enganados. Mentira é um exemplo. Você é crente, você não foi chamado para mentir. Aleluia. Fidelidade conjugal, você é crente, não foi chamado para trair a sua esposa, para trair o seu marido. Aleluia. É interessante que esse é um assunto que tem permeado a nossa igreja. E enquanto o Espírito me conduzir para falar sobre isso, eu vou falar. Aleluia. Sabe, se você anda defraudando alguém no seu trabalho, defraudando a sua empresa, eu te digo, se arrependa hoje, mude o seu caminho. Aleluia. Não pegue aquilo que não te pertence. Sabe por quê, queridos? Porque se você faz, tenha cuidado, irmão. Aleluia. E ele continua aqui, ó, versículo 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, aqui ele respondeu. É interessante que ele começa a falar a respeito de tomar indignamente, mas no versículo 29 ele tem essa partícula pois. Então ele explica tudo aquilo que ele falou anteriormente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa palavra discernir no original é diacrino, que significa entender, julgar, saber o que significa. Nessa noite, querido, nós precisamos entender e saber o que significa fazer parte do corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo só, meu irmão. Você tem uma aliança com Deus. Não negligencie essa aliança. Nós somos o pão, queridos, dessa geração. Aleluia, você é pão. Diga assim, eu sou pão. Pouca gente disse, querido, eu sou pão, sabe, essa palavra pão, ela está se referindo a corpo. É por isso que pão na Santa Ceia está se referindo ao corpo do Senhor. Você é corpo, meu irmão. Você é o corpo de Cristo. Amém? E ele continua aqui, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Eu quero explicar um pouco desse versículo 30 aqui. Sabe, muitas vezes você já se deparou com um crente que ele diz assim, eu estou fraco. Estou fraco. Não, como é que você está fraco? Não, fisicamente estou até razoável, mas espiritualmente estou fraco. Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Amém? Talvez até você tenha sido até a pessoa que já falou isso, né? Amém? Eu já falei em algum momento da minha vida, eu já falei que estou fraco, né? Parece até aquele é um pato, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Hã? Pássaro, né? Ah, obrigado. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Sabe, ele diz aqui no versículo 30, já estou finalizando, tá certo? Eu quero deixar você com gosto para você vir na próxima ceia, amém? Para aprender um pouco mais, porque eu vou ensinar muito sobre esse assunto. Diz assim, ó. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos.
Essa palavra fraco aqui, queridos, não está se referindo somente a fraco naturalmente, alguém que está fraco naturalmente, debilitado porque não comeu, não. Aqui está se referindo, queridos, aos fracos também espiritualmente, alguém que está meio débil espiritualmente, meio capengando, como diz a história, espiritualmente, alguém que não tem tido força para se levantar espiritualmente, alguém, queridos, até mesmo não tem tido força, nem mesmo para vir ao culto. Por que isso pode estar acontecendo? É um motivo que eu vou citar para você. Você não está entendendo que você faz parte de um corpo. Quando você entender que você faz parte de um corpo, você vai entender que o poder que flui lá em Jesus está fluindo em você. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, mas o sangue que flui na minha cabeça, no meu cérebro, também flui nas outras partes do meu corpo. Flui com poder. Você entendeu isso, irmão? Quando você entende que você é parte de um corpo, de um todo, queridos, e você entende que há um poder vindo do céu para levantar você, você não fica fraco, irmão. Você não fica debilitado, você fica forte, vai atuar e vai crescer, irmão. Aleluia! Sabe, é por isso que ele disse aqui, ó. É por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes. Ele fala a respeito de doença. E essa doença aqui, queridos, não está se referindo a uma doença espiritual. Está se referindo a algo natural mesmo. Sabe por que muitas vezes, queridos, as pessoas dentro da igreja estão doentes, estão adoecendo? É porque pode ser que elas não estejam discernindo o corpo de Cristo. E quando eu falo discernir o corpo de Cristo, queridos, é você entender que você pode estar doente porque você não está entendendo quem você é. Você adoece porque você não entende quem você é. Você adoece porque você não entende o que você pode, o que você tem em Deus. Sabe, a Bíblia diz que eles justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo. Você é justificado, irmão. Sabe, a Bíblia fala, queridos, que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, desde que estejam em Cristo. Sabe o que é estar em Cristo? É estar na palavra. Opa, aleluia, isso é poder, irmão, se manifestando, viu? Isso aí é poder, irmão, se manifestando, amém? Aleluia! Sabe, estar em Cristo, estar na palavra. É estar firme, meu irmão, naquilo que o Senhor tem para você. Pode fazer de novo, irmão, que aí é poder, viu? Amém? Sabe, meu irmão, eu quero encorajar você. Ô, Crisão, pode desligar o ADA2. Desliga o ADA2 aí, ele vai dar um pipoco, depois ele para. Pronto, aí. Sabe, querido, você precisa entender que você está inserido dentro de um corpo. O mesmo poder, meu irmão, que flui no céu, na vida do próprio Jesus, está fluindo em você, porque você é corpo de Cristo, querido. Você tem o mesmo poder que Ele tem. Oxe, pastor, isso é loucura, irmão, para quem não entende. Sabe, o próprio Jesus Cristo diz, queridos, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, Ele diz: eis que eu vos dou poder, eu te dou poder, eu te dou poder, eu te dou poder, rapaz. Querido, se Ele nos deu poder, quem vai tirar esse poder, irmão? Eis que eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Oh, aleluia. Eu já estou com vontade de correr, irmão. Oh, aleluia. Sabe, eis que eu te dou poder. Eis que eu te dou poder. Sabe, queridos, discernir o corpo de Cristo é você entender que esse poder flui, corre nas suas veias, irmão. Aleluia. Sabe por que tem existido muitas pessoas doentes na fé? Doente na fé, muitos fracos. Ah, pastor, não aguento mais. Ah, irmã, não aguento mais. Ô, fulano de tal, não estou aguentando mais. Eu estou aguentando mais. Eu acho que eu vou mudar de igreja. Sabe, é interessante, irmão. As pessoas, quando elas já estão fracas, elas dizem: eu acho que é a igreja, eu vou mudar de igreja. Mas que negócio, né? Não é, irmão. Não é a igreja unicamente, exclusivamente, que vai levantar você, não. Bonitinho da Fanta, né? Que dizia isso, né? Ô, bonitinho da Fanta, não é você. Não é a igreja, não. Mas é você se levantar por dentro. Sabe, uma vez eu estava falando com o Senhor. Eu dizia: Senhor, eu estou fraco, meu pai, não aguento mais. E Deus foi duro comigo. Ele disse: a culpa é sua. Rapaz, a culpa é minha, Senhor. Se levante por dentro. Queridos, quem se levanta por dentro é você. Sabe, uma palavra como essa, ela pode nos levantar, ela pode, sabe, nos incentivar. Essa palavra, queridos, ela vai orientar você, vai te fazer correr. Tem gente já querendo correr na cadeira aí. Se você quiser correr, pode correr, irmão, pode correr. Agora, queridos, essa palavra de hoje vai passar. O que você está recebendo hoje à noite vai passar. E aí, amanhã, como é que vai ser? Terça-feira, como é que vai ser? Quarta, como vai ser?
quinta-feira, como é que vai ser? Mas será possível, queridos? Baixaram meu som aí, ficou ruim agora. Mas será possível, queridos, que a gente vai ficar esperando todo domingo para a gente se fortalecer na fé e passar a semana todinho fraco? Não, irmão. Chega disso, irmão. Aleluia. Já estou finalizando mais uma vez, amém? Acho que agora acaba, amém? Eis aqui, ó. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Olha que coisa interessante. E não poucos os que dormem. Quer dizer que porque você não está discernindo o corpo de Cristo, amanhã tu pode amanhecer morto. Misericórdia, é verdade. Não poucos. Quem pode me dizer o que significa não poucos? Muitos. Existe muito crente, irmão, que já morreu. Sabe por quê? Porque não discerniu o corpo de Cristo. Porque não entendeu, queridos, que está inserido num contexto do corpo de Cristo, amém? Os diáconos podem ir se preparando, o ministério de música pode vir. Aleluia, aleluia. E ele diz no versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus por essa palavra. Agora eu quero finalizar sem condenação. Abra lá comigo em Romanos capítulo 5, vai lá. Romanos capítulo 5. Aleluia. Aí vai ter que ligar o segundo ADA, viu? Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Pode ir dando uma palhetinha aí que chove, amém? Romanos 5, 17. Você abriu lá comigo? Oh, glórias. Diz assim, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, a quem ele está se referindo aqui? Está se referindo a Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo fala a respeito de duas coisas. A primeira delas é abundância de graça. A palavra que antecede essa expressão abundância de graça é recebem. Recebem, queridos, no original significa pegar, capturar, agarrar. Você entende o que é isso, irmão? Fica de pé aí, meu irmão, por favor. Fica de pé rapidinho. Fica de pé só olhando para mim. Amém? Não, eu queria que você olhasse o pessoal lá. Amém? Sabe, queridos, ele diz assim, ó. Aqueles que, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância de graça. Recebem abundância de graça. Receber, queridos, nesse sentido aí é agarrar. Você entende? Sabe, a graça é algo que está disponível. Você entende isso, queridos? Ah, está presa. A graça está disponível. Você precisa entender, queridos, que você é quem agarra ela. Amém. Agarre a graça nessa noite. Amém. Agarre ela e não solte mais, irmão. Sabe, quando o apóstolo Paulo, eu quero desafiar você a você ler as cartas do apóstolo Paulo, na Nova Aliança. Ele sempre diz assim, ó. Graça e paz vos são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso significa, queridos, que quando você tem um entendimento da palavra, quando você permite que essa palavra seja ativada dentro de você, graça chega, graça chega, graça chega. Receba essa graça, irmão. Sabe, em muitos momentos a gente vai dizer, rapaz, não aguento mais. Eu já disse que não aguento mais. Até então, tá beleza, não aguenta mais, daí, queridos. Agarra, meu irmão, essa graça. Agarra esse poder. Agarra essa palavra. Sabe, esse é o momento de ser, queridos. Você entendeu que tomar indignamente é tomar sem ter a consciência de que você é corpo.
de que você, queridos, não pode, como corpo de Cristo, estar tendo ações de quem não está inserido dentro do corpo. Mas sabe, querido, se você nessa noite está cansado, não aguenta mais, receba dessa graça. Receba desse poder, queridos, que está te levantando nessa noite. Sabe, o Senhor está contando contigo para uma obra grande que Ele está te chamando. Aleluia! Coisas grandes estão prontas para acontecer no nosso meio. Sabe de quem é que depende? Diga assim, depende de mim. Depende de você. Depende de você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Pode curvar sua cabeça. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado, Pai, por esse entendimento. Obrigado, Senhor, por os olhos do nosso entendimento, Pai, se abrindo cada vez mais. Que nós possamos compreender, Senhor, que nós fazemos parte do mesmo corpo. Não podemos, Pai, estar fora, inseridos da parte de fora, Senhor, do contexto do corpo, Pai, mas nós precisamos entender, Pai, que o Senhor tem nos chamado, Pai, o Senhor tem nos atraído para junto de Ti. A minha oração, Pai, nessa noite, é que o Senhor possa, Pai, abrir os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa perceber, Senhor, tudo aquilo referente, Pai, ao que foi ensinado. Pai, se a gente em alguma área, Pai, de nossa vida, nós estamos errando, nós estamos vacilando, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos trazer à memória, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a vencer, Senhor, essa causa, essa situação, porque nós rejeitamos, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, em nossas vidas, eu declaro, Pai, uma fome, uma sede intensa, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Nós não queremos brincar, Pai, de sermos igreja. Nós queremos viver, Senhor. Viver, Pai, a Tua vida em nós. Evidenciar, Senhor, para que os outros possam entender e possam ver, Pai, o quanto o Senhor é poderoso, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vocês podem vir, amém?